Então, cá estamos para mais um Conversar é Preciso. E hoje nunca foi tanto Cá Estamos Brasil, porque vamos ao cinema e vamos trazer um documentário, Doutor Araguaia, e temos o prazer de receber o diretor, realizador, o documentarista Edson Cabral. Seja bem-vindo ao nosso Conversar é Preciso para falar de uma história tão bonita do Brasil. Olha, é um prazer imenso estarmos do outro lado do Atlântico, né? Para trazer uma história que para nós é muito importante. Sim. Uma história de um brasileiro que teve um papel fundamental Sim. em um momento difícil em que o país viveu, que era um regime de exceção. E essa história é uma história que fica assim, ela ficou sumida, ninguém gosta de falar sobre ela, Exato. nem na família, nem nos livros de história. Então, E aí esse é o papel do historiador. Isso. Então, fazer esse trabalho assim, foi uma coisa que uma das maiores prazer que eu tive na minha vida, porque é um trabalho de aprofundar em pesquisa. Sim. A gente tem um portal, o Portal Gaúcho do Cinema, que ele faz uma comparação do nosso filme e Ainda Estou Aqui. Porque nós bebemos da mesma fonte. Exato, que exato. Foi o quê? A Comissão da Verdade, em que a gente viu os documentos publicizados, pegamos os documentos, fomos ler, fomos fazer as entrevistas, conversamos com camponeses, com ex-guerrilheiros. Ou seja, o argumento parentes, com todo mundo. e a mensagem é a mesma. Mas antes disso, deixa eu te apresentar. Você é escritor, cronista, documentarista, para além de funções, digamos, administrativas. Fala um pouco dessa trajetória até chegar no mundo das imagens. Eu passei minha vida inteira profissional trabalhando com funções públicas, ou de professor, ou exercendo funções públicas em administrações municipais, estaduais e até no governo federal. E dentro de Inclusive mim, durante a ditadura militar. eu comecei minha vida, era no regime militar. Aquela coisa de exceção horrorosa. Então, na minha vida, eu tive algumas coisas. Meu pai foi pioneiro quando viajou para Brasília nos anos 60. Militar. Capital, militar. Militar. E depois eu fui implantar o estado do Tocantins, foi um estado que foi criado com a Constituição de 88. Roubaram um pedaço de Goiás. Né? Exatamente. E nesse pedaço que nós colocamos o Tocantins, é que está o Araguaia, onde aconteceu a guerrilha. Então, esse processo todo fez assim com que durante a minha atividade profissional eu era um escritor que guardava a sua vontade de viver da cultura, das letras, das crônicas e das histórias, porque eu precisava ter o dinheiro para sustentar a família, como professor, como funcionário público. Mas, graças a Deus, isso aconteceu. E aí eu tenho crônicas, eu tenho livros publicados. Quais os livros? Lembra os títulos com direção assim? De teatro. Anuncia ali. Olha, eu tenho... Tem como achar, não tem? Se quiser comprar? Tem. Eu tenho um livro chamado Espelhos. Espelhos. Espelhos é uma coleção de contos. Beleza. Eu tenho Considerações de um Pioneiro, né, que eu conto crônicas que eu escrevi no início do estado do Tocantins. Eu tenho outro que foi concursos de poesias, de contos. Eu ganhei alguns concursos de conto. É de família, né? Ganhar concurso de conto. E eu teve uma época que eu estava muito animado, muito satisfeito fazendo teatro, que é uma coisa que eu gosto. Roteiro, cena, direção. Adaptação de peça e direção. Sim, aqui chama de realização. Isso, eu teve duas que eu gosto muito, que foi uma adaptação do Mercador de Veneza, de Shakespeare, e uma outra é Vadinho Comia Muito Bem. O que a baiana tem? Que eu conto duas histórias de Jorge Amado misturado. Eu misturo os personagens. Os temperos. Então, isso nós temos lá um Salão do Livro, que é uma festa do livro, e eu apresentei essas peças. E eu vinha bem com isso, vinha animado, satisfeito, já me organizando para a aposentadoria, e veio a pandemia. Sim. Aí a pandemia nos trouxe para ficarmos longe de tudo, Sim. E aí eu comecei a trabalhar com edição de vídeo, através de software de edição, e eu fui transformando minhas histórias, minhas adaptações para projetos audiovisuais. Eu já tinha trabalhado também com assistência de direção de filme, que o cinema sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E essas histórias foram casando. E aí aconteceu de eu ter o contato com a família do João Carlos Reis, que é esse guerrilheiro comunista que foi morto na Guerrilha do Araguaia, e, paralelo a isso, a gente descobriu algumas pessoas que foram operadas por ele, que conviveram com ele, meninas que namoraram com ele quando ele esteve lá pela região do Araguaia. E então, nessa construção da história, participando com a irmã dele, que é roteirista conosco, a Sônia. Escreve a Sônia Haas. E todo o arquivo da família, ele é um dessas pessoas da ditadura militar, que foram perseguidos pela ditadura militar, é um que tem talvez o maior número de arquivos, de diplomas, fotografias, passeios. Então, isso foi um volume de muitas informações que facilitou a montagem. Então, nós trabalhamos nessa construção e fomos fazendo o quê? Levantando hipóteses e contestando.
É um quebra-cabeça, né? Isso. Mas só volta um pouquinho. Até então, crônicas e contos e tal, ficção. E aí, de repente, você migra para a realidade. Você sai do mundo da imaginação e vai trabalhar em uma história real. O escritor quase sempre, era o que você queria? Quase sempre, mesmo que é uma ficção, ele é preso em alguma verdade, alguma realidade. Sim, naturalmente. Sim. Eu gosto muito de histórias. De contar histórias, de ouvir histórias, e principalmente histórias que emocionam. Sim. Então, a história dele, do João Carlos, quando caiu em nossas mãos, no nosso colo, a gente enxergou um tamanho imenso, porque dos 69 guerrilheiros do Araguaia, ele era dentro da hierarquia, ele pertencia ao comando militar. Ele era o médico da guerrilha. E na época ele tinha entre 28, 30 anos, e tinha o João Amazonas, que já era uma pessoa de idade. Tinha o Maurício Grabois, que era o comandante da guerrilha com 60 anos, e tinha os jovens que foram para o Araguaia, que eram estudantes universitários. Ele já era uma pessoa formada. E ele foi na China fazer o treinamento de guerras longas, que ele chamava. Então, ele foi uma pessoa que se destacava porque ele era mais velho do que os estudantes, como Genuíno, como Climéria, e mais novo do que os pioneiros. O João Amazonas, o Maurício Grabois. Então, nesse contexto... Que riqueza de trajetória. Nesse contexto, a formação dele também, que ele era um homem de base católica, uma pessoa de origem alemã, falava naquela época já 4 idiomas. Então, ele é uma peça fundamental para poder dar também uma voz de organização dentro do que foi a guerrilha. Ou seja, um perigo imenso para o regime que não suportava pessoas que pensavam. Mas me diz uma coisa, ele é o Juca. Sim. E quando ele sai do Rio Grande do Sul, muito novinho, ele sai e ninguém sabe para onde ele vai. A sua pesquisa que chegou nessas informações de que depois ele se formou em medicina. Tudo começa mais ou menos assim. Ele era o segundo filho de uma família de imigrantes alemães e que o pai tinha uma fábrica pequena de calçados e de bota. E ele faz a opção de fazer medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sim. Então ele se forma em medicina, mas quando ele está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 64, ele era o presidente da Federação dos Estudantes Gaúchos. Era naturalmente convidado a sair de cena. Aí, então, nesse processo, ele é preso quando acontece o regime. E quando ele é preso, ele consegue concluir o curso dele em dezembro de 64 e ele avisa para a família que vai para São Paulo fazer uma especialização. Só que lá ele já está engajado no projeto do PCdoB. Da militância. E ele é uma das pessoas escolhidas para ir à China para trabalhar na implantação e na organização da guerrilha do Araguaia. E a família não sabia disso? Ninguém sabia de nada. A irmã Sônia, com 7 anos... Ninguém sabia de nada. Foi a última vez que ela o viu, foi quando ele sai para São Paulo. Isso. Aí quando ele vai em final de 66, ele é morto no dia 30 de setembro de 72, já na selva do Pará, porque ele passa um tempo como médico numa cidade chamada Porto Franco, no sul do Maranhão. E lá ele é o primeiro médico da região, e ele faz uma revolução em termos de medicina. Atende como de pessoas, não cobra quando não podem pagar, cria laços de amizade, de relacionamento. Então, existiam nessa história 2 grandes vazios. Os familiares, cadê nosso filho? Aonde está João Carlos? A comunidade do Maranhão, aonde está o nosso primeiro médico para cá? Cadê o nosso João Carlos? Então, esse vazio do Sul e do Norte, a gente procurou criar o diálogo através de documentário. Que beleza, que trabalho bonito. E aí, paralelo a isso, quando ele sai de Porto Franco, não avisa nada para ninguém por que estava indo embora. E ele vai para a selva do Pará, lá ele vai para a clandestinidade e assume o nome de Juca. E o Juca, ele era o bula-chefe. Então, ele não era conhecido como médico, ele não podia se identificar como médico, mas ele fez inúmeras cirurgias nos camponeses, dentro de uma selva. Hoje, a selva do Pará, onde tem a Serra das Andorinhas, que nós filmamos lá, ainda são praticamente as mesmas condições de natureza. É um parque estadual, é bem preservado, é um lugar muito bonito do Araguaia. Então, essa história vai ganhando corpo. Então, a gente queria trazer essa história para o Brasil conhecesse, a história dele. E então, só que a gente tinha dois caminhos, ou falar do amor ou falar da dor. Sim. A nossa opção foi o amor. Sim. Porque ele era uma pessoa muito humana, ele era uma pessoa que sabia lidar bem com as comunidades, sabia trabalhar bem com as questões daquele povo simples, humilde, que enxergava nele um salvador, né? A pessoa que podia fazer uma cirurgia, não cobrava,
né? Então, tudo isso criou um humanista, criou né? exatamente um homem que tinha essa visão. E para a guerrilha, ele tem um papel fundamental pela sua juventude, pela sua compreensão de conhecimento, já que ele tinha uma formação e liderança. liderança. Então, essa somatória faz isso. E o filme, para fazer o filme, a gente teve que ir no Rio Grande do Sul, em Lomba Grande, em Porto Alegre, na Praia de Curumim. Depois tivemos que ir em Salvador, onde a Sônia mora. Brasília, onde estão as lideranças do PCdoB. Lá na região do Araguaia, no Maranhão, no Pará. Então, todo esse conjunto de coisas foi um trabalho de muita pesquisa. E por que você colocou como título Doutor Araguaia? Foi a ideia sua? Não, na verdade, teve um jovem de São Leopoldo, também militante do PCdoB, que ao tomar conhecimento da história, ele fez uma HQ, uma revista de quadrinhos, uma história em quadrinhos. Um almanaque. E ele colocou o nome nesse almanaque de Doutor Araguaia. E nós aproveitamos esse trabalho, por quê? Porque o Araguaia, ele é um elemento iconográfico importante para a história. Era a guerrilha do Araguaia. Sim. Aconteceu no Rio Araguaia, portal da Amazônia, né? E o Rio Araguaia é um rio belíssimo, assim, sem desmerecer os demais rios brasileiros, mas ele é muito bonito, em termos de praias, em termos da fauna, da mata que está ali ao lado. Então, para nós, o Araguaia ganha em você fazer a correlação com o território livre do Araguaia, que era a proposta dos guerrilheiros, a história do Diogo, que era a revista HQ do Doutor Araguaia, e a gente trabalha porque ele era médico, ele foi o primeiro médico daquela região, lá nos idos de 60. E o único por muito tempo, naturalmente. Por muito tempo. Então, esse conjunto de coisas, trabalhou. Agora, o curioso é que na guerrilha ele era bula, ele não podia ser chamado de médico. Lá, quando os militares descobriram que ele estava lá, eles soltaram cartazes dizendo que eram subversivos, falsos médicos, falsos comerciantes, comunistas, subversivos que queriam entregar o Brasil. Aquela guerra fria que aconteceu. Até que hoje alguns tentam trazer o mesmo discurso, a mesma narrativa horrorosa. Isso foi o perigo do comunismo. Isso foi um outro ponto importante, porque para nós, no momento atual do Brasil, essa história ela tem um papel vital. Assim, a gente quer contar como foi que os jovens eram tratados, o que aconteceu com as famílias. E você imagina a família deles, que fica uma vida inteira à procura do corpo, não tem informação de onde estão os restos mortais. Sônia passa a vida inteira indo em OAB, fizeram visitas na região do Araguaia, abriram cemitérios, achando covas, valas, encontraram corpos, como foi o caso da Lúcia Petit, do Beckson, tudo pensando o que eram essas pessoas. E a gente... Como é que a gente terminava essa história? E não se confirma, né? Não se confirma. E a Sônia é a única irmã dele, não? Tem mais irmãos? Ele tem um conjunto de irmãos, são 7 irmãos. Ah, sim. Ele já tem 2 que já faleceram, os pai e a mãe. A mãe dele passou a vida inteira na esperança de receber o filho, o pai também não teve. Mas só a Sônia Agora, a Sônia foi mais engajada nisso. A Sônia é a caçula, ela tinha pouco tempo de idade, com 7 anos, então ela se dedicou a isso. Fala um pouco da emoção da Sônia nessa trajetória toda. São 90 minutos de filme, 50 entrevistas, e eu vi que você passou por São Paulo, Maranhão, Pará, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. Ela junto com você o tempo todo. Sim, a Sônia... Como é que foi ela racionalmente pesquisando, mas também emocionalmente tentando conhecer o irmão? Na verdade, a Sônia foi uma das grandes brasileiras que lutaram para que a verdade viesse à tona. Ela, a Vitória Grabois, as pessoas os familiares. No Brasil tem uma comissão de familiares, tanto da guerrilha urbana como rural, e essas pessoas fizeram muito trabalho para que a verdade viesse à tona. Então, o Brasil foi condenado, né, pela Corte Interamericana para dizer onde estão os mortos. A própria luta de você alterar no atestado de óbito, na certidão. Então, a Sônia é uma dessas heroínas. Resgate da dignidade. Só um intervalo. Cabe um elogio a Dilma Rousseff? Ter coragem de fazer a Comissão da Verdade ir para frente. E sofreu muito por isso, pagou um preço alto por isso. Ela mexeu no vespeiro que ninguém nunca mexeu. No Brasil há a informação de que a queda dela foi em razão dela ter montado a Comissão da Verdade. Um dos motivos, Então, assim, essa luta dessas famílias, que sempre guardaram documentos, foram atrás de informação. Não desistiram. Não desistiram. Então, é um elemento importante para nós que trabalhamos com o audiovisual, porque o audiovisual, depois dele colocado na tela e ele registrado, você tem uma história que é uma fonte de informação. Eu costumo dizer assim, meu filme não é a absoluta verdade, mas nós baseamos em verdade
em depoimentos, colocamos tudo isso, e as pessoas vão julgar a partir disso que aquele médico que salvou muitas vidas ali não era aquele subversivo, aquele passo, o monstro que falaram. Então, ressignificar essa história era o nosso grande ponto. Tratar do amor, porque um dos problemas que eu acho que aconteceu no Brasil, ao contrário da Argentina, é que nós não contamos as histórias bem feitas. Sim. Os primeiros filmes que foi feito da ditadura eram jovens inconsequentes, se valorizava muito a tortura. Sim. E quando a tortura era a voz, era a imagem dos militares para que as pessoas tivessem medo. Exato. Então, quando Vocês falam o que é Isso, Companheiro, por exemplo? Isso, Companheiro, quase todos os documentários. Interessante essa leitura, interessante. Que é meio que banaliza um pouco a causa, né? Porque, veja só, romantiza meio efeito novela e não vai por exemplo, na fonte mesmo da questão. Vamos trabalhar a região do Araguaia. Sim. Até pouco tempo naquela região, ninguém tinha coragem de falar alguma coisa. Porque uma rede de militares e paramilitares, olha, se você falar, você vai preso, você vai sofrer aquilo. Sim. Então, eles usavam o medo, a pressão, o terror, a possibilidade de tortura, como um elemento para manter as pessoas caladas, quietas. E os filmes brasileiros que foram feitos, eles trouxeram muito da barbárie, que é uma barbárie, né? Você torturar, fazer tudo isso. Então, quando a gente conta que eram jovens que tinham princípios, que tinham ideias, que queriam um outro país, que usaram de uma estratégia de que era possível você criar áreas livres para você ter condição de ter direitos humanos, ter possibilidade disso. Então, nós procuramos trazer o documentário com essa linguagem. Ou seja, os vilões não eram vilões. Não. Tanto que o documentário ele tem 5 músicas inéditas, ele tem clipes, ele tem poemas. Músicas inéditas de quem? Minhas. Que coisa linda. Assim, nós contamos a história. Tem um poema que está na revista Guerrilha do Araguaia, que pertence à Fundação Maurício Grabois, e esse poema foi escrito lá nas matas, já nos idos de 66, por 67. Você? Não, pelos guerrilheiros. Pelos guerrilheiros. Tem de cabeça, não? Tá na revista ali. Aí nós pegamos esse poema, que era um poema que eles cantavam na selva quando estavam nos seus exercícios lá. Sim. E aí eu trouxe esse desafio para uma amiga minha chilena, que é a Nátia Moreto, que fazia parte daquele Raízes da América, que é um grupo musical conhecido no Brasil, e Jorge Menares, que também foi uma pessoa que foi perseguido pelo regime militar no Chile, e nós fizemos uma música, que é a Canção das Forças Guerrilheiras do Araguaia. Não somos do norte, nem somos do sul. Então, é o poema colocado aqui. E que está no documentário. Aí a gente fez uma música que eu, Sônia e o Odilon escrevemos juntos, que é Doutor Juca, né? Guerreiro Juca, o Doutor Araguaia, né? Caiu sozinho, mas o seu legado são gritos a levantar a multidão. Então, são textos que nós fizemos e transformamos em músicas e colocamos no documentário, porque o documentário, que já é uma sequência de entrevistas, que às vezes não dá muito atrativo. Então, trazendo isso... Tem que fazer uma dinamização ali. A gente usa animação gráfica da revista HQ, Doutor Araguaia. Usamos telas de um pintor, Otoniel Fernandes, que pintou as margens do Araguaia e do Tocantins com animação. Então, a gente fez uma construção de um documentário poético. A gente fala muito assim, é uma história de amor que conta uma história de dor. Sim. E você que é, digamos, o organizador disso tudo. Agora me fala uma coisa, olha, Marighella, famoso, Rubens Paiva, também, mas você optou por dar luz a uma história desconhecida. Qual a explicação? Não seria mais fácil, um caminho mais curto, você pegar um dos já conhecidos? Não, porque não era o caso. Não, porque assim, eu costumo dizer o seguinte, a guerrilha urbana, da qual essas pessoas passaram, Rubens Paiva, todo mundo, ela acontece num contexto em cidades, né? E você já existia movimentos intelectuais todos. Quando menos difícil. E quando talvez. O PCdoB junta com a AP, que é a Aliança Popular, e eles se organizam para ter uma proposta de guerra, de luta armada, né? Eles trabalham dentro de alguns conceitos. Em 59, Cuba teve lá e conseguiu sua independência através de um movimento. E então existia muito naquela época uma discussão que era um modelo do foquismo ou a guerra longa. A guerra longa era um conceito em que você ficaria muito tempo no território, iria conquistando a confiança do povo, dos camponeses, para a partir daí você, no momento adequado, fazer o levante
ia acontecer. A revolta. Então, isso era uma estratégia. Vietnã foi assim, tentativa desse sentido. Em paralelo a isso, você tinha o governo americano financiando ditaduras na América Latina, Chile, Uruguai, Brasil, por aí. Só que a nossa foi muito longa. E quando a guerrilha do Araguaia é descoberta, eles já estavam nas matas há 4 anos. Que foi logo quando estava abrindo as estradas, a Transamazônica, né, em que Médici fazia aquelas grandes estradas ali. Então, eles se cruzam no mesmo espaço. Então, aquilo é um choque também para todo mundo, né? Então, se ouvia falar que existia resistência, mas eles viram uma organização militar que estava conquistando as massas, conquistando os camponeses, dentro de uma proposta, porque era uma região também que acontecia muita grilagem de terra, muita barbaridade também contra os camponeses da região. Você diria que eles chegaram muito perto do objetivo? Ou não, assim, ainda faltava muito? A semente era espetacular. E tanto que, mesmo descoberta, mesmo sendo quase praticamente um genocídio, onde mataram todos, foi dali que se obteve a luz para se acabar com as grandes barbáries que estavam acontecendo. Que era final de governo Médici, aí já havia uma discussão sobre, como se falava, abertura lenta, gradual, né, que era o discurso que os governos militares começaram a usar. Um pouco de eufemismo, né? O Brasil é muito eufemismo, né? O golpe na Dilma chamaram de impeachment e por aí vai. Mas você veja que assim, o que era certo é que, a continuar como estava sendo conduzido nos idos de 68, 70, 72, a barbaridade de unidades militares que chegaram a causar esse tipo de coisas, você abriu mão de tudo que seria direito, acabou com habeas corpus, com tudo isso. Então, você criou uma linha que era muito grave. Então, assim, quando se vem à tona essa luta armada e a barbaridade que foi feita, né? Por exemplo, o Oswaldão, que era o ícone, né? Ele foi pendurado num helicóptero, sobrevoaram nas matas para mostrar aquela coisa de corta-se as mãos, corta-se as cabeças. Coisas do cangaço, né? Porque era... Cortava a cabeça e colocava na cerca para servir de troféu. Então, essas coisas é que a gente entende que eram jovens idealistas que tinham uma opção dentro de um mundo que existia uma Guerra Fria, já após entre a União Soviética e o capitalismo, aquela luta que tinha. Então, no Brasil, o PCB cria o PCdoB, através de João Amazonas, Maurício Grabois. Então, essa contextualização... O João Amazonas era uma dissidência do PCB? Ele e Maurício Grabois, eles abrem essa frente e criam o PCdoB. Que é mais autêntico do que o PCB. Então, quer dizer, então isso aí... Alguns vão dizer que era mais radical. Naquele momento não tinha opção. Ou era o radicalismo, ou era convidado a deixar. Lembra qual era aquela frase ridícula Brasil, ame ou deixe. Vai lá. Brasil, ame ou deixe. Que a gente nunca mais tenha que ouvir essas bobagens, se bem que há pouco tempo vimos uma bandeira norte-americana espalhada em São Paulo, uma coisa triste de se ver, sem palavras, sem anistia para essa gente. Bom, mas vamos seguir um pouco mais. Paga um preço alto por buscar esse caminho mais à esquerda nas artes? Não, eu acredito que Seria mais confortável se você fosse publicitário, mercológico? Assim, eu acho que é muito de cada cineasta, né? Eu brinco, que eu digo assim... Gosta do risco? Não, porque eu brinco assim, o que ainda estou aqui, né? Premiadíssimo, com 2 Fernandas, né? Mãe e chegou no momento mais do que adequado, né? Como foi bom reemocionar o país. São 2 produtos diferentes. O nosso é um produto independente, é um filme independente. Então, o filme independente ele não é feito para ganhar espaços em cinemas de shopping. A gente quer fazer debate em televisão, passar em TV pública, em ambientes universitários. Rediscutir a história. Rediscutir. Então, a proposta é diferente. Segundo, o termo de satisfação em cultura, ele é muito assim, amplo, né? Sim. Se você quiser fazer alguma coisa para você ter um retorno financeiro, a probabilidade de você ter frustração é muito grande. Porque existe, é todo um conjunto de coisas. Né? A economia criativa ela é muito dinâmica e é cheia de meandros. Mas quando você tem uma história dessa que você consegue contar e ela vai ganhando os espaços que nós estamos ganhando, olha, nós já fizemos lançamento São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília. Apresentamos esse documentário dentro da Vila Santa Cruz, no meio da selva do Pará, com um projetorzinho numa noite de lua maravilhosa.
Apresentamos ele em São Leopoldo, em Porto Alegre. Fomos convidados para exibir na Bienal da Uni, em Recife. Depois apresentamos ele... Desde quando, nessa digressão? Nós terminamos ele em novembro, tiramos o CPB em novembro de 2024. É recente, recente. Em fevereiro de 2025, nós recebemos o CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro, e começamos a fazer esse lançamento. E, por uma grata satisfação nossa, a gente... Festa do Avante. Conseguimos, assim, estar dentro da programação do Brasil na Festa do Avante. Você falou várias cidades, aí agora Lisboa. Lisboa. E também... Só lembrando, para quem não está muito familiar, o que é a Festa do Avante? Lembra o que é do Brasil? A Festa do Avante é uma festa do Partido Comunista Português, já faz muito tempo. Sim. E ela é uma coisa que ela é um grande movimento de encontros de comunistas do Brasil, partidos comunistas do mundo inteiro, né? Sim. Então, na Barraca do Brasil... Univos. Com feijoada, caipirinha, né? Tem a Barraca Brasileira. Tem. A gente, lá no espaço de debate, exibimos o documentário e fizemos um bate-papo. Tinha pessoal do Chile, da África, de Portugal. Então, foi um grande encontro. Como é que foi a recepção? A recessão? Olha, espetacular, porque assim, a gente estava... Emocionante. É porque é um caminho entre dois palcos, né? Então você tinha aquele burburinho, mas as pessoas sentavam, assistiam. Até porque, aí eu, sem falsa modéstia, o filme tem uma fotografia muito bonita. A gente traz toda a leitura da Amazônia, a claridade dos rios da Amazônia, a beleza da selva, a beleza do rio. Aquele sol maravilhoso. Então, essas coisas todas trazem, e com um componente que é o da poesia, do poema. E a imagem do Dr. Araguaia aparece de que maneira? Vocês têm fotografias dele menino. Sim, aí quando ele sai para São Paulo, muito jovem. É uma outra sacada que a gente usou. A gente não tem ator no filme. A gente usa a animação gráfica da revista. Então ele tem o desenho dele. Sim. Aí esse desenho na animação gráfica, quando tem momentos de tensão, tudo, a gente, inclusive a cena da morte dele, do combate, é toda em animação gráfica. Fantástico. Mas, por exemplo, atualizou a imagem dele, como ele estaria hoje se fosse vivo? Isso não seria possível? Não, a gente tem assim, tem as fotografias que tem dele, né, nos arquivos, tudo, é de um homem de ter os 31 anos de idade. Sim, um menino. Agora, o que é legal também é que na fase da pesquisa a gente descobre muita coisa. Tem, por exemplo, um grupo de pesquisa no Brasil que é de literatura de testemunho, que eles estudam especificamente material sobre a guerrilha do Araguaia. E aí vem citações de que ele, depois de morto, ele era recebido por entidade de Terecô para poder ajudar as mulheres. As citações de pessoas que ele fez cirurgia e que os resultados da cirurgia, ele tem cirurgias que ele fez em ambientes sem luz naquela época, utilizando-se de pequenos bisturis, né? Que aí depois disse que era gilete. Então, assim, tudo é muito rica a história dele. É a história a gente tem um depoimento que eu acho muito bonito, que é do Nésio, né? E também de um aluno que é o presidente hoje do diretório acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que o nome do diretório é Dr. Ju, que é uma homenagem a ele. E ele diz que é possivelmente uma das histórias de um grande herói brasileiro que é pouquíssimo conhecido. E outra coisa que eu gosto muito é no finalzinho do filme, eu gravei com a sobrinha neta dele, que é médica, que tem a idade dele. Hoje tem 30 anos de idade. E sabe da história dele. A idade que ele morreu. Descobriu através da pesquisa. E aí, então ela fala que nos casos difíceis que ela encontra, nos atendimentos médicos de saúde, ela recorre ao tio-avô. E ela diz que encontra. Isso ela fala espiritualmente ele pode estar. E o filme traz ainda depoimentos de Jandira, que é uma deputada federal nossa, que continua no partido, luta muito. Maravilhosa, né? Tem da presidente do PCdoB, que é a Luciana, que hoje é ministra de Ciência e Tecnologia. Então foi um trabalho assim, um trabalho que eu digo que ele foi crescendo. Sim. E foi aumentando. Mas aí, graças à força que o João Carlos tem, a história dele, o Juca, né? A gente encontrava, sempre achava soluções. Você diria que para a Sônia, a irmã, o documentário é uma compensação ao corpo que nunca apareceu? Porque eu imagino a dor da família, né? Não sabe, não tem o corpo e vai ficar sempre um vazio eterno. Mas o filme, de alguma maneira, preenche esse espaço? Não. Foi a minha intenção. Então, a minha intenção, eu falo muito isso com a Sônia. A gente tem uma cena no documentário que ela chega na beira do rio e atira uma pedra. Aí, quando a pedra cai dentro do rio do Araguaia, forma aquelas ondas, né? Sim.
Isso com a música também. Que isso é poesia. E a música do Marcelo Barra, né? Meu Araguaia. Então, essa cena, a gente tem uma das histórias que se conta que alguns corpos foram jogados dentro do Araguaia, né? E tem também outra história que foram retirados das covas, levados para a Serra das Andorinhas e lá tocaram fogo. Incinerados. Então, essas histórias assim. Mas o fato é que, de qualquer maneira, ela lutou a vida inteira. São mais de 50 anos da Sônia à procura de tudo isso, né? Ela sempre procurou, estudando, pesquisando. Então, o documentário na tela, e a gente enxergou isso no dia do lançamento, por exemplo, em São Leopoldo, Sim. que é a cidade dele. Lotado o cinema da cidade, amigos, pessoas que foram colegas de escola dele, pessoas que foram vizinhos dele na época, lá, familiares. Um chororô danado no final. Então a gente observa. Muitos com depoimentos, inclusive, no documentário. No documentário, sim. Irmãs. Então a gente observa que é como se fosse assim, uma pomada, né? Uma coisa que cicatriza. Uma anestesia. Uma anestesia que cicatriza a dor. Nunca supera, né? Porque assim, quando uma pessoa procura, como ela passou a vida inteira procurando, guarda muitas frustrações, né? Assim, ela fala que a OAB do Rio Grande do Sul não quis ajudar, ela teve que procurar em São Paulo. E aí tem algumas coisas que são muito fortes. Quando a gente grava com José Genuíno, em São Paulo. Que teve lá no Araguaia? Não, o José Genuíno fala. É um dos alunos? Ele fala, olha... Ele conheceu? Conheceu, ele faz, olha, foi um dos melhores homens que eu conheci na minha vida. Olha que coisa linda. O Zezinho Araguaia, que está vivo com 93 anos de idade, né? O Zezinho do Araguaia, famoso, sim, que tirava e colocava a gente. Na gravação com ele chora e diz assim, foi o melhor homem que eu conheci. A Criméria que eu gravei, que saiu grávida da região da guerrilha, grávida de André Grabois, coloca o nome do filho de João Carlos. O Zezinho tem um filho chamado João Carlos. Então, assim, ele, para quem esteve ao lado dele, sim, seja na época da família, seja na época da escola, seja na região do Araguaia, efetivamente ele era uma pessoa que impactou muito. Ele, de fato, com quem conviveu com ele, ele fez uma diferença. E eu falo isso, eu brinco muito, minha esposa sabe disso, eu conto para todo mundo. Do momento em que eu comecei a fazer o documentário, porque eu conhecia a história da guerrilha, mas eu comecei a procurar, a gente cria uma relação. Hoje eu tenho uma relação com o João Carlos, o legado dele, né? E tudo isso que em alguns momentos que está difícil, eu recorro a ele. Sentiu a presença dele em algum momento? A gente sente. Nas gravações? Absolutamente, sempre. É impressionante, principalmente nos momentos mais difíceis. Sim. E você, quando começou, tinha noção dessa grandiosidade toda? Sobre a guerrilha, sim. Sobre a história de João Carlos, não. Não. E aí você foi se surpreendendo? A história foi crescendo. O roteiro estava antes ou depois você refez tudo? Não, foi assim. Foi um fato interessante. A gente estava num churrasco em Tocantins, quando uma pessoa que estava lá falou assim, gente, o médico bom foi aquele João Carlos que fez a cirurgia em mim. Aí eu conheci a história do Odilon, que era casado com a Sônia, falei, João Carlos? É esse mesmo. Aí ele mostrou, eu filmei com o celular e mandei para a Sônia, que a Sônia mora em Salvador. Aí daí nós começamos, isso dá um documentário, porque nesse churrasco tinham 3 pessoas que tinham sido operadas por ele, um de garganta, um de apendicite e o outro de hérnia inguinal. Meu Deus do céu. Quer dizer, então nesse ambiente lá... E ele fazia tudo. Ele na cidade de Porto Franco, nos idos de 60, 68, 67, ele era uma personalidade. Ele era uma pessoa marcante. E aí tem várias histórias de que ele estava no consultório dele, aí chegava uma história de uma pessoa que estava tendo um problema de doença lá no meio da zona rural. Ele subia no jumentinho, no cavalinho, ia até lá, atendia e voltava. A médica Jandira é um pouco assim, não é? Aí se deslocar para qualquer canto para resolver... guardando as devidas proporções. Claro, quem precisa dela, eu já sei de histórias assim. Isso. Agora me fala uma coisa, se aquela loucura de 2022 tivesse passado, você hoje estava em risco. Talvez você não estivesse nessa entrevista. Olha, eu costumo dizer o seguinte... Nunca teve medo? Não, assim, é engraçado essas coisas. Né? Eu acho que o medo são eles que querem colocar. Exato. Quem está dentro de si, qual o medo que eu posso ter de contar uma história de um brasileiro que salvou vidas? Ah, mas ele tinha uma posição ideológica? Qual o problema? Por que a gente tem que hoje ser inimigo de alguém que pensa diferente? Não, exato. Então, teve uma coisa que... Isso é o que eles querem. Exatamente. Assim, o fundamentalismo, o radicalismo, ele é ruim de qualquer lado que ele esteja. Sim. Eu me lembro que numa das discussões que eu tive, conversando com Orlando Silva, deputado do PCdoB no Brasil, ele dizia, eu sou de um tempo em que o partido fazia suas análises, discutia,
criava as suas resoluções. E a partir daquilo ali era passado. E discutia profundamente, né? Dando espaço a todas as vozes. E quando se levava para uma conversa fora da bolha, com outras linhas de pensamento, sim, nós gostávamos quando nós convencíamos alguém ou quando alguém nos convencia. Exato. Que o que ele pensava, isso tudo está acabando. Era democrático, Então, assim, a gente não pode ter medo das coisas, não. Claro. A gente não pode ter medo de fazer filme, não pode ter medo de não vai faltar dinheiro. Que não, você estava falando das histórias. Tem uma história que a gente estava se deslocando da Serra das Andorinhas para a cidade de Xambioá e eu tinha que atravessar uma balsa. Que distância? Não é muito grande, mas dá umas 2 horas e meia, porque a estrada carroçal. Sim. E quando você atravessa a balsa, você tem que atravessar para chegar do outro lado. Quem tinha que fazer uma cena, que era o pôr do sol no Araguaia. Estava tudo pronto. E aí, quando nós chegamos ali, atrasou aquelas coisas todas e começamos a discutir como é que a gente faz. Perder o sol. Como é que a gente faz para rebater a luz? Não, assim, nós chegamos a tempo, tudo foi corrido, e eu fui dali, da beira do Araguaia, até o local que a gente ia fazer a gravação, fazendo João Carlos nos ajuda, vamos aqui. Recorrendo, pedindo... Porque você estava com os equipamentos alugados. Sim. Estava com tudo pronto, né? Custo. Então, assim, é uma das cenas finais do documentário. Então, assim, e é uma coisa que ficou muito bonita. Então, eu digo assim, como é que, quando você está fazendo uma coisa que tem uma intenção, um propósito, né? Um propósito que ele não é só comercial. Sim. Então, você verifica que a gente tem que continuar. Então, independente do que aconteça no Brasil, independente do que aconteça nos próximos anos, independente se a gente vai sair ou não desse momento de ruptura e de briga tão grande, estamos vivendo agora no Brasil. De novo. A condenação. É o ciclo, né? Só que eu comento muito aqui, eu acho que nós já saímos do mal maior. Nós eliminamos o elemento principal no Brasil. Embora tenha ficado uma... Não, sempre como é que chama quando é o câncer? Fica como se fosse... metástase. Mas eu acho que nós estamos conscientes de que nós temos que ter soberania. Sim. Isso, o Lula tem defendido isso muito forte. Que é inacreditável que isso volte à pauta, né? E o segundo é que, assim, aquilo que o povo brasileiro fez e fará, é que é importante para nós. Sim. Então, quando a gente leva esse filme, igual eu trouxe aqui, para uma festa do Avante, a gente consegue ver as pessoas emocionadas com a nossa história. Sim. Não é o meu trabalho. Quer dizer, eu digo que eu não sei operar uma câmera. Eu sei escrever, organizar e dirigir, mas a fotografia é do cara que opera a câmera, a música é de quem faz o desenho do som, a história da Sony, da família Reis, todinha que guardou os documentos, a história do PCdoB que guardou, da Fundação Maurício Grabois. Então, a gente só tem a oportunidade de juntar isso e tentar dar um olhar, que é o olhar que eu quis colocar, isso é uma coisa que é nossa, né? Que é assim, poesia, amor. É uma história linda, bela. Sim. Quer assistir um dia, vai gostar. Agora, no campo das suposições, se ele fosse vivo quando a esquerda chega ao poder, ele seria uma liderança política, talvez? Como a própria Jandira, Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. A gente brinca muito... Você diria que ele seria... A gente brinca muito que é assim, né? O Brasil teve 3 presidentes gaúchos e militares, né? Uhum. A probabilidade dele ter sido um presidente... Lembra quais são os 3? Vamos lá. Médici, Geisel e quem... João Goulart. João Goulart. Não, mas João Goulart não era do campo militar. João Goulart foi vítima do campo militar. Você falou militar, eu esqueci. Eu fiquei só com o gaúcho. Então, assim, mas o importante, que eu acho, que a gente trabalha é assim. O legado dele já é um legado importantíssimo. Quem é do PCdoB no Brasil, quem conhece a história da Guerrilha do Araguaia e quem conviveu com João Carlos Reis Sobrinho, conhece o tamanho da figura humana e da importância do político João Carlos, o legado dele. O JS, que é a Juventude Socialista lá, tem nele um herói. Tem muita coisa. O que o documentário traz é a oportunidade da gente ter isso para ficar. Volta bem. Então você acha que ele poderia chegar a ser o presidente? Um político importante no Rio Grande do Sul. Ministro alguém na área da saúde. Isso. No documentário, a gente tem 2 citações de que ele é o precursor do SUS, que é o Sistema Único de Saúde no Brasil.
Porque um olhar integrado, holístico, para toda a gente. O Brasil passa a ter direito à saúde só na Constituição de 88, sim, que se cria o Sistema Único de Saúde. Sim, sim. Então ele era um precursor, ele fazia a saúde comunitária. Na prática. Na prática. Sem condições. Naquela época. É. Mas deixa eu provocar um pouco mais. Essa história belíssima do PCB, PCdoB, uma autenticidade muito, muito forte. Agora, no entanto, se reclama um pouco que quando a esquerda chega via PT, muito disso foi, digamos, deixado um pouco de lado. A Dilma tem a coragem de colocar a Comissão da Verdade para funcionar, mas o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz algumas concessões ao centrão, à direita. Como é que seria o PCdoB se continuasse nessa linha de Araguaia e chegasse ao poder pelo voto democrático? É um futurismo aí para o cineasta. Tá. Não, então vamos lá. Eu vou tentar falar para vocês aqui a visão que eu vejo. Sim. Aqui em Portugal, o comunismo não é perseguido como é perseguido no Brasil. Sim. Já teve experiência de governos comunistas, socialistas. Sim. E no Brasil, dos partidos políticos brasileiros, o que mais tempo teve na ilegalidade é o PCdoB. Sim. O PCdoB está vivendo agora, no Brasil, o maior tempo de legalidade. Então, na sociedade brasileira, eles enxergam o comunismo, foi passado para o brasileiro. Uma narrativa criminosa. De que comunista come criancinha, vai roubar sua casa, vai roubar seu carro. Isso quem faz é o capital, são os bancos. Sim, a partir daí. Então, nós temos, se uma pessoa no Brasil fala assim, eu sou comunista, quer dizer, eu sou progressista, eu sou do campo progressista, mas assim, eu sou comunista. E na história brasileira você tem Jorge Amado, que é um grande escritor, sim, você tem Graciliano Ramos. Uhum. Então você teve elementos, pessoas do cinema, da arte, da cultura, Dias Gomes, da própria novela da Globo, que eram comunistas. Então, o comunismo no Brasil ele tem grandes referências, na história mundial, mas no Brasil especialmente, mas nessa coisa que foi construída no Brasil, pós-64, né? Pautado, inclusive, num fundamentalismo evangélico, vamos dizer assim. Parece 2025. Então as coisas criou assim uma separação que ela talvez tenha tempo ainda de correção, né? De algum tempo aconteça. Mas eu acho que as esquerdas brasileiras, as esquerdas no Brasil, vivenciado principalmente o que aconteceu depois do impeachment da Dilma, né? Com o período de gestão do governo do Bolsonaro, a gente está amadurecendo. Pela primeira vez, militares de alta patente estão sentados, estão presos, estão respondendo. Sendo julgados. Então, quer dizer, é por isso que está havendo tanto conflito. Essa esperança é do poeta, é do cronista, é do contista ou é do documentarista? Não, é do Edson. Não, assim, eu penso assim, primeiro eu gosto muito de querer entender, né? Sim. Então, hoje o capitalismo vive uma crise de decadência, ele vive uma crise. Sim. Quando essas coisas acontecem e quando se cresce o crescimento da extrema-direita, e está acontecendo no mundo inteiro, normalmente o final disso é conflito. Sim, inevitável. Bélico, alguma coisa assim. E o mundo, ele evolui por alguns fatores. Guerra é um deles. Sim. Pandemia é outro. Não há avanço sem revolução. Então nós estamos vivendo momentos recentes de profundas transformações, né, tecnológicas, pandemia, pós-pandemia, risco de guerras, ascensão de fundamentalismo, de direita, de tudo isso. O que acontece na Palestina, o que acontece... Então, essas barbaridades que acontecem no mundo, elas são elementos de história, penso eu, espero que sim, em que após isso sempre há um equilíbrio, há um contorno. Muita gente tem visão pessimista, muita gente acredita que não, mas eu acho que o amor sempre vencerá. Então, a expectativa é assim, que nós vamos passar por tudo isso. Hoje superar. E o seu trabalho é nessa linha. Então, eu conto histórias emocionantes. Para que vença o amor. Histórias de pessoas que impactaram o mundo, naturalmente, pelo lado bom. E você não sente falta do PCdoB com um papel mais de protagonismo no atual governo? Ou no próximo governo? Porque, por exemplo, uma das grandes preocupações ano que vem tem eleições. Quem vai ser o sucessor do Lula? Tem que ser o Lula de novo? Até quando ele tem idade e saúde para ser o líder único?
com uma história tão rica, você não vê esses partidos sendo protagonistas? Como é que você analisa isso? Olha, primeiro assim, eu vejo, nós estamos organizando agora o Congresso do PCdoB, que vai acontecer em outubro, né? Onde vai ser? Em Brasília. Brasília. E está se trabalhando toda a construção da resolução, do documento, está se havendo discussões em municípios, em estados, né? Para chegar no grande momento que é o Congresso. O PCdoB tem hoje, né, na sua concepção, eu não sou filiado do PCdoB, mas eu acompanho, né? Sim, sim. Então, assim, Você é comunista, mas não é do partido. Então, assim, não é da parte. Eles têm hoje... Da essência. Eles têm hoje, assim, a necessidade de haver uma recondução, uma continuidade, né? Sim. Do governo Lula, pelos avanços que tem, pela liderança que ele tem e pelo protagonismo que ele tem no Sul, né? E para frear o retrocesso que está de novo batendo na porta. Agora, por outro lado, o que eu digo é assim, o Brasil precisaria ter um crescimento, um fortalecimento institucional. Sim. Quer queira, quer não queira, goste ou não goste, se a gente não tivesse a Constituição de 88, que foi pensada e construída para ser uma Constituição que não tivesse espaço para golpes, exato, nós não estaríamos aqui agora. Passando de novo então, por esse só que aí susto. Essa briga que tem, que puxa, que uns acreditam que... como é que era assim? Era ditadura com Bolsonaro. Então, quer dizer, essas barbaridades que as pessoas colocam nisso é um pouco da nossa visão conservadora. Enfraquece a discussão, né? De um avanço muito forte de igrejas pentecostais, tudo isso, que trabalham muito nessas coisas. Uma doutrinação da pior qualidade. Então, o que acontece? Então, essas coisas, ele faz com que o nosso país esteja passando por esse momento difícil, mas eu acho que o pior já passou. Sim. Olha, infelizmente, o filme vai caminhando já para subida das letrinhas. Lembrando que estamos pelo canal Transforma e também pela TV RC de Brasília, que é Resistência Contemporânea. Estamos gravando no dia 9 de setembro e você está nos assistindo no dia 30 de setembro. Estamos, nesse momento, no julgamento. Arriscaria um palpite do que vai acontecer? Não precisa falar em quantidade, mas eu diria assim, vamos comemorar? Temos o que comemorar? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma coisa que vai ser importante. Vai se passar dia 30 de setembro, data de aniversário da morte de João Carlos. Eita, 30 de setembro, olha como 30 as coisas de setembro de 72, né? 30 de setembro de 72. Então, isso foi confirmado, documentado. Sim, não, a certidão de óbito dele. 30 de setembro de 72. 72. Então, 50 anos. Uma coincidência interessante, né? De trabalhar isso. Outro ponto que a gente quer trabalhar é o seguinte: nós estamos agora numa fase de disponibilidade do filme para TVs públicas. Então, com certeza, eu encontraria aqui em Portugal televisões em que nós vamos vai colocar para que as pessoas possam assistir. E que chegue nas universidades, e eu tenho para todo mundo. E eu tenho feito isso e já fiz alguns contatos aqui, que a gente quer participar de debates em universidades, pode ser online, onde nós temos uma versão do filme em 30 minutos, que ela é reduzida, em que a gente quer discutir, quer fazer, porque para nós o importante é que essa história seja conhecida. Sim. Ressignificar a história de João Carlos. Partilhado. Nosso Juca, nosso querido doutor Araguaia. Prazer imenso recebê-lo, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E a gente continua na terça que vem, tem mais um Conversar é Preciso. Até lá. Quisera ser cantador de verso ardente e ligeiro para cantar, lutador, flor do povo brasileiro, tua luta e tua dor no vão desse mundo inteiro. Quisera ser violeiro, violeiro do sertão, para dizer ao povo inteiro, da terra seca e da praia, o teu valor, meu irmão. E dizer que tem na mão o sol que afinal já raia. Madeireiro, seringueiro, lavrador ou castanheiro, guerrilheiro do Araguaia. Essa poesia de nome aos nativos foi escrita por um dos guerrilheiros do Araguaia.